Existe uma dura lição a ser aprendida e ser reconhecida numa situação como essa da MC Pipoquinha tripudiando sobre professores, num Nicolas Ferreira sempre utilizando como escada, como objeto de humilhação e desdém as minorias, num Bolsonaro que mente e engana o tempo todo, em pseudo-líderes religiosos que manipulam seus fiéis para encher os próprios bolsos, nos ultra ricos bilionários para ficarem cada vez mais ricos sem saberem o que fazer com o dinheiro, espalham miséria para todo mundo. E essa realidade é que no sistema que a gente vive, no capitalismo, em especial nessa fase terminal necrocapitalista, o que vale é a capacidade de mobilizar e enganar e a partir desse engano gerar lucro, gerar receita, não importa a forma com que isso se dê. Quer entender como é que esse processo se dá, até para tentar se libertar e respirar um pouco? Assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal e senta o dedo para compartilhar, porque esse assunto é muito importante. A realidade é que todos nós precisamos, todos os dias, em maior ou menor grau, nos auto-enganarmos para conseguir, no mínimo, sobreviver, respirar um pouco, dentro de um sistema que claramente joga na nossa cara que todos esses valores humanos e que são essenciais, importantíssimos, não têm valor nenhum para ele. Que o que vale, na verdade, é o logro, é a mentira, tudo por posse, tudo por dinheiro, um vale tudo enorme, que aqueles que se sujeitam a abdicar dessa sua humanidade numa competição desumana, irracional, de que joga uns contra os outros o tempo todo, para que um se prevaleça em detrimento de milhões ficarem para o lado de fora, e mesmo aquele que prevaleceu, que ficou bilionário e outras coisas, continua sendo um eterno frustrado, porque ele chega lá e descobre que não tinha nada além de dinheiro lá. E aí é onde fica aqueles ressentimentos eternos, aquela angústia que a gente não tem coragem de enfrentar, porque se auto-engana o tempo todo. Quando a gente vê de maneira muito cruel uma MC Pipoquinha falar: eu ganho 70 mil e o professor ganha o quê? Eu ganho 70 mil por um show e o professor tem que trabalhar o mês inteiro para ganhar 5 pau fazendo isso ou aquilo, aguentando aluno. O que você percebe? Você percebe que o sistema claramente escolhe os piores da sociedade, as pessoas que não têm escrúpulo para ganhar mais, pessoas que para se autopromoverem se degradam a sociedade onde vive. Essa moça, por exemplo, o tempo todo aí com músicas degradantes, com cenas degradantes, com polêmicas degradantes, e isso sempre escalando cada vez mais, até que de polêmica em polêmica você tem que renovar, você tem que chocar cada vez mais para conseguir aparecer, sem ter conteúdo, já que é no olhar do outro que essas pessoas existem. Você começa até a cometer crimes, como o caso aí onde ela começa a ser investigada, por exemplo, por zoofilia, ou no caso do Nicolas, que também aí nessa escala de agressões para poder se autopromover o tempo todo e assim dar amparo a outras pessoas que têm o mesmo tipo de falta de escrúpulos em tê-lo como referência, ele vai escalar cada vez mais e agora começa a cometer um crime atrás do outro, até que chega uma hora que ambos são descartados pelo sistema, quando ambos se desfiguraram a tal ponto que se tornaram monstros até para aqueles que o seguem, até para aqueles que na intimidade são tão perversos, tão deformados como eles. Só que essas pessoas se reservaram, ela vai fingir, vai ajudar a tacar pedra neles. E aí eles são descartados. Aí o Mamãe Falei é um exemplo, aí o Roberto Jefferson, tá aí o Bolsonaro na berlinda de ser o próximo. Porque esse sistema, ele faz isso, ele suga você em tudo que você tem de melhor, sem dar oportunidades. E se você se rende a isso, o que você vai colher é isso. Você vai colher é que a única medida, o único parâmetro para saber se você é alguém melhor ou pior é o reconhecimento do outro, é o like, as curtidas, são os comentários, é o dinheiro. Você pode ver quantas pessoas você já não viu aqui na rede mesmo, você vai ver quantas pessoas vêm, porque isso, porque aquilo, começa a degradar umas às outras, começa, mas o outro ganhou, você está com inveja do fulano ou de Beltrano, quando na verdade o que elas estão fazendo é um instinto de autopreservação para que não querer encarar aquilo que você está falando de real naquele momento.
quando você está abrindo o seu coração e tentando melhorar a si próprio e ao redor, dividindo isso com o mundo. Porque ser humano, nada está na nossa essência cooperar. Nós somos o único ser, um dos poucos seres da natureza que não conseguem sobreviver sozinho. A gente leva pelo menos 2 anos andando atrás da mãe para ter o mínimo de condição de sobrevivência. Um bebê recém-nascido, se ficar 2 dias sozinho, ele morre. Diferente de outros animais que poucas horas depois já estão começando a se virar. Então por que que Deus, ou seja lá o que você acredita, nos deu essa característica? Não é de maneira gratuita, porque foi essa convivência, essa necessidade de cooperação que gerou afeto entre nós, que começou na nossa família e outras coisas. E esse afeto, essa necessidade de buscar autoproteger seres tão frágeis como nós somos, apesar da gente fazer toda essa média de que somos poderosos, gente andando armado, e eu sou isso, eu sou aquilo, mas nós somos muito frágeis, e foi essa fragilidade, muito mais que o polegar indicador, opositor, perdão, que fez com que nós evoluíssemos. Nós precisávamos pensar, porque nós precisávamos nos proteger, e a gente está perdendo isso. O capitalismo, nessa fase principal, sempre fez, mas agora nessa fase derradeira, onde ele está respirando por aparelhos, que é o necrocapitalismo, ele chegou nessa fase que ele precisa te desumanizar ao extremo, porque se você ter uma pequena reflexão, você percebe que nada disso vale a pena. Nada disso de ficar convencendo os outros disso ou daquilo, ou também desse individualismo, vou resolver o meu lado e dane-se, que a única maneira de existir com dignidade é existir junto com tudo, em harmonia com tudo, com o mundo, com os animais ao nosso redor, com o nosso ambiente, esses que justamente a gente está degradando. Olha as pessoas que obtêm sucesso nesse sistema, aqueles que estão grilando, destruindo terras, aí matando crianças, indígenas, outras coisas, aqueles que se aproveitando de uma doença, venderam vacina a um preço exorbitante, ou que aproveitaram para de maneira charlatã empurrar remédio em pessoas desesperadas e ignorantes. A gente está sempre o tempo todo correndo com medo, exaustos, tentando sobreviver, quando a gente está numa realidade onde absurdamente a gente tem tecnologia hoje para todo mundo trabalhar menos, cansar menos e poder viver mais, poder conhecer mais, poder se explorar mais, e a gente está desperdiçando tudo isso porque a gente é incapaz de entender que para a gente ter sucesso nesse mundo a gente precisa aprender a viver em sociedade, a dividir para todos terem mais, para todos terem segurança. Porque a gente vive num ambiente, a gente tem muito, ao mesmo tempo não tem nada, porque não tem nem liberdade. Quanto mais você tem, mais enclausurado você tem, mais paranoico você fica, porque até as suas relações você começa a desconfiar que elas só existem por conta não de você, mas por conta daquilo que você tem. Você vê esses coaches aí para ensinar a ficar rico, que eles têm que falar, olha, no dia que eu comprei uma Ferrari, as pessoas passaram a olhar para mim. Não, elas não olharam para você, elas olharam para a Ferrari. E aí que a gente tem que começar a entender isso. E esse processo, por exemplo, que começa inclusive na educação. O professor, ele não vale menos porque ele ganha 5 mil e ela ganha 70 num show. Ele vale mais porque ele consegue colocar o ser dele, se entregar para a sociedade e não se render a fazer qualquer baixaria para ganhar mais. E é aí que estão os verdadeiros valores, e é aí que nós vamos começar a achar o caminho para sair desse sistema maldito que nos aprisionou nessa grande gaiola, onde um tenta comer o outro quando a gente podia estar dando as mãos uns para os outros. Compartilhe esse vídeo, vamos fazer a diferença e utilizar esses maus exemplos dados aí por todos esses personagens, pastores maléficos, Pipoquinhas, Nicolas, Bolsonaros, para que a gente possa superar essa fase tão difícil e dar esse grande salto que a humanidade tem toda a condição de dar. Porque Deus nos criou para ser, podendo ser do mais baixo que os demônios, mas podendo ser melhor que os anjos. Então, você pode ser melhor que os anjos, é só acreditar.